Fala pessoal, começando mais um Claquete. Hoje tá quente pra caramba, rapaz. Agora olha só, 11h40 da noite, eu gravo de noite na maioria das vezes e tá o que? Uns 33 graus, tá quente demais. Bom, enfim, hoje nós vamos falar de drones. Eu separei esse dia especial, até porque a gente vai estar começando a inserir os drones no canal. E vou dar algumas dicas pra vocês aqui sobre os drones, tá? Primeira coisa é que eu fui fazer um voo e eu filmei esse voo e dei algumas dicas durante esse voo. Só que eu vou estar mostrando para vocês alguns dos objetos para primeiro apresentar como é que funciona, para depois vocês verem lá na prática, tá? Vamos pensar assim. Primeira coisa é o rádio. Para que você consiga controlar um drone, você precisa de um rádio que comunique com o seu drone. Então esse daqui vai ser o rádio do Phantom. Ele tem a possibilidade de você colocar aqui nessa manetezinha, ó, o seu celular. Então você vai estar vendo em tempo real a imagem que está sendo gravada e podendo controlar ele pela tela. Depois de 50 a 60 metros, você perde ali a tendência a conseguir ver, né, no visual, e você tem que passar a ver pela tela. Então essa é a primeira dica aí. Bom, aqui a gente tem a antena, né, e essa antena ela tem que estar posicionada sempre nessa posição em relação ao drone. Nunca a ponta dela, porque ela transmite assim, ó, na lateral. Então, para que isso chegue até lá, você precisa que sempre esteja perpendicular ao drone, tá? Essa é a primeira dica aí. Bom, outra coisa que eu posso estar falando sobre o controle do drone é que ele tem dois modos. Um modo ATTI, que vai ser um modo que ele vai simplesmente voar e não está em modo GPS, você não vai estar conseguindo rastrear isso. E tem o modo GPS, que se você ativar a função Return to Home, ele vai voltar para aquele ponto em que ele decolou. É arriscado você voar em ATTI porque ele vai justamente estar voando e se por acaso você perder o sinal, ele não vai voltar para sua residência, ele não vai estar fazendo o caminho de retorno. Fica na sua conta e risco ali, sua liberdade de poder voar. Se você chaveia isso daqui para o modo GPS, ele marca o local de saída e se a qualquer momento ele perder o sinal, ele volta para o local em que ele decolou. Tá? Então vamos agora para o drone, que é a segunda parte mais importante, né? Sem ele a gente não voa. Bom, aqui está o drone, tá? É lógico, obviamente ele está sem as hélices, tá? E vamos falar um pouquinho aqui da bateria. A bateria fica localizada aqui atrás, a gente puxa, sai esse bloco, tá? Eu vou dar um clique aqui, ó, no momento tem 3 palitinhos. Um clique, ele habilita a possibilidade de, ele te diz aqui quanto tem de carga e 2 cliques ele liga o drone. Essa bateria dura em média, segundo o fabricante, um voo de 25 minutos. Mas você não chega a voar 25 minutos, você voa uns 22, 23 no máximo, tá? Inclusive nem a DJI ela conseguiu nos seus vídeos fazer uma autonomia de 25, não sei porque que eles mantêm esse prazo aí. Mas é importante que ela sempre tenha cargas completas. Se você vai ficar muito tempo sem usar o drone, sem voar, não é recomendado você, por exemplo, carregar a carga completa e deixar ela encostada. É interessante você deixar em 50%, e aí sim você encostar ela, porque aí essa bateria, como ela é inteligente, ela após 3 dias que você fez isso, ela descarrega automaticamente. Então faz com que você não tenha aí prejuízos em virtude de viciar a bateria, né? Essa é uma bateria de 4 núcleos, então ela sempre vai estar ali por volta de 13.8 volts, 12 volts. Quando você carrega ela, mostra os 4 núcleos carregando ali, tá? Então a bateria indica-se aí que você sempre faça cargas completas nela, né? E se você for deixar o drone de lado, você carrega apenas 50%, tá? Ela carrega muito rápido. Você tem ideia, em 1h20, 1h30 a carga está completa. Então se você só tem uma bateria e pensa assim, putz, eu vou fazer um voo, eu tenho que esperar 12 horas para carregar. Não, em 1h, 1h20 você já pode voar novamente. E você não pode pôr a bateria do drone para carregar, sendo que se ela estiver quente ainda, ele nem carrega, então tem que esperar ela esfriar. Um segundo item aqui no drone é o gimbal, que faz a estabilização da imagem e ela ficar com aquele aspecto perfeito. Pra gente dar um demonstrativo, vou estar ligando aqui o controle, liguei o controle e vou estar ligando o meu Phantom aqui atrás, tá? Assim que ele vai reconhecer, eu vou dar um clique e o segundo clique segurando, ele já reconheceu aqui o meu controle, tá? Ele vai estar fazendo a calibragem, vou até deixar ele aqui para ele fazer esse início desses procedimentos, porque a calibragem a gente vai estar fazendo depois, que é sempre necessário, né? Mas ele faz uns movimentos iniciais para estar ajustando, pegando o sinal ali, e aí você deixa ele numa superfície plana.
Pronto, ele já está linkado. Você vai reparar que os movimentos do gimbal sempre são opostos aos movimentos dele. Imagina que ele estivesse voando assim, ó. Olha o que acontece com a câmera. Ou assim. Você repara que mesmo que ele estiver assim ou assim, a câmera continua no mesmo movimento, ele sempre corrige, ó. Por mais que a câmera devesse seguir o curso do drone, ele corrige. Isso faz com que quando você tenha movimentos bruscos num voo, ele permaneça mostrando a imagem estabilizada. Isso é um segredo que fez com que as imagens dos drones ficassem sensacionais. Porque no começo, você pega os Phantom Zoom, por exemplo, você até pendurava uma GoPro nele, não tinha isso. Então o drone fazia assim, para voar de lado, a imagem ia junto. Então isso possibilitou que você tivesse, ó, essa estabilização. E é muito perfeito essa calibração desse gimbal. É sensacional. Dentro do kit, a gente conta também com mais um jogo de hélices. Então, sempre quando nós formos colocar o drone, obviamente a gente vai ter que colocar as hélices dele. E a gente vai ter esse segredinho aqui, ó. Bolinhas pretas. Vão ter que ser colocadas nos pontos dos motores que tem a bolinha preta e as pratinhas nos que tem a bolinha prata. Eu vou colocar no chão para ajudar aqui. Vocês podem ver aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem uma bolinha prata, aqui já tem uma bolinha preta, aqui no meio do motor. Quer dizer que eu tenho que usar a hélice preta. Para colocar é bem simples, você vai pegar a correspondente ao motor. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho que colocar essa aqui. E vou rosquear. Vai chegar um momento que ela vai rodar, 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 rodar e parar. Nesse momento quer dizer que chegou no fim da rosca e você só tem que dar o aperto, né? Aí a gente pode até usar essa chavinha que vem no drone, que você põe aqui, ó, em torno do motor, certo? E aí você segura para travar o motor e dá aquele torquezinho com a mão aqui na hélice. E aí, consequentemente, você vai ter a sua hélice bem presa, tá? Uma já está colocada. Então é bem simples, vocês viram que é só você rosquear, depois dar aquele torquezinho, pronto, aí já deu aquele torque final, já está presa, né? Rapaz, que calor! Tá uns 34 graus em São Paulo, agora 11h50. Mas enfim, fez esse procedimento com todas as hélices, ele vai poder voar. E assim, não tem parafuso, não tem nada, as roscas são de alto aperto, então conforme ele vai rodar, por exemplo, para cá, a rosca seria para cá. Então vai fazer com que ele sempre esteja apertando quando estiver movimentando. Mas é sempre bom você garantir aquele aperto até o final para ver se ele vai dar aquela travadinha. Aí você vem com o seu ajustezinho aqui, dá aquela segurada e dá o torquezinho, pum, para travar. Nunca se pode voar sem fazer a calibragem. A calibragem determina o ponto eletrostático da Terra. Então ele vai perceber ali o eletromagnetismo daquele local e vai se comunicar com o satélite. Sempre que você for fazer um voo em um local diferente, você tem que estar fazendo essa calibragem. Ah, fui voar na Pedra Grande, fiz a calibragem lá. Vou voar aqui em casa, fiz a calibragem aqui. Sempre a gente faz essa calibragem. E essa calibragem, todos esses procedimentos técnicos são feitos pelo celular. Então você vai estar com o seu celular num aplicativo da própria DJI, que chama DJI Go, né? Da DJI. Então quando você abre o aplicativo, ele vai pedir para você se conectar com o drone. Então você vai lá nas redes Wi-Fi, acha o drone, se conecta com ele. E além de todos os procedimentos de ajuste, que você vai ter a altura em que ele está, a velocidade que ele está e tudo mais, você vai conseguir fazer a calibragem. Aí ele mostra o passo a passo. Num outro vídeo, se o pessoal pedir e tudo mais, eu faço um tutorial passo a passo do que se deve fazer para calibrar o drone, tá? Mas no primeiro momento é só explicar como é que ele funciona. Tem esse procedimento do gimbal, o procedimento de movimento, então ele sempre vai estar corrigindo aí, como se fosse aqueles gimbals de mão, tá certo? Então agora a gente vai lá pro voo, onde eu fiz uns voos ali pela região de Atibaia, da Pedra Grande. O voo é a cerca de 500 metros ali do drone, nada que puxasse muito o sinal, lembrando que a capacidade dele é mais ou menos de 1,5 km, opa, caiu o negócio aqui, mas enfim, 1,5 km, sem você colocar nada na antena, com a antena original, né? Você chega a 1,5 km de distância se você estiver numa região bem aberta e com um ambiente que te propicie isso. É bem legal esse lado que o drone te propicia de poder alcançar essas longas distâncias. Tá bom, gente? Então vamos para lá. Não se esqueça de deixar aquele joinha, porque eu não vou falar, porque eu esqueci de falar isso lá no vídeo. Por favor, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. E é nóis. Tchau!
you're glad to